Bem-vindos a mais um episódio do Experts do Café, que tem um oferecimento da Melita junto com Água Platina, além de estar sempre com meu amigo Gabriel Acamini, e que hoje nós temos a honra e o prazer de receber o grande amigo Fred Canepa, da Illy. Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado por me receber. É um prazer estar aqui. Bem-vindo. Muito obrigado. Então, Fred, comenta um pouquinho de como você iniciou sua jornada no café. O meu pai sempre trabalhou. Meu pai veio da Itália em 1953 já para fundar uma empresa que hoje não existe mais, uma exportadora, era uma trading company internacional e era uma das maiores exportadoras de café do Brasil, que chamava Hermínio Bozzo. Não confundir com o palhaço Bozo, nada a ver. E então, evidentemente, o café sempre esteve no sangue, né? E acho que foi uma coisa natural, né? Tendo visitado fazendas e ouvido falar de café e ouvido falar de seminários internacionais de café, exportação e etc., seguir, né, nesse segmento, que sempre foi algo muito presente na minha família. Ah, perfeito. E daí acabou que você pôde se transferir para a Illy. Na verdade, a Illy foi uma coisa interessante, que na época eu era um corretor internacional de café, que é algo que acho que hoje não existe mais, né? E acho que até corretor interno também é uma atividade que diminuiu muito, mas à época, eu estou falando do final dos anos 80, início dos anos 90, era uma atividade muito intensa, né? Tinha muito, né, corretor de café que fazia intermediação, né, entre os produtores e os exportadores internamente e entre os exportadores e os compradores internacionais, né? Hoje que tem que pensar que na época não existia internet, não existia nada disso, né? Então era uma coisa um pouco estranha, tipo o produtor ficava no interior produzindo café e não sabia praticamente nada no mercado e se valia muito, né, dos corretores que estavam nas praças, né, de comercialização, Santos sendo a principal, né, e que informavam, né, sobre tudo o que estava acontecendo e faziam as vendas também, né? E nessa atividade de corretagem internacional de café, chegou uma carta um dia do BNL, da Banca Nazionale del Lavoro, dizendo que havia uma empresa italiana interessada em conversar. Eu respondi essa carta sem saber do que se tratava. E um belo dia chegaram dois representantes, combinaram antes, evidentemente, dois representantes da Illy Café, que estavam procurando uma entidade, uma empresa que pudesse fazer a exportação do café para eles na Itália. Porque eles tinham já promovido o primeiro prêmio de qualidade, a gente pode falar um pouco sobre isso, e eles precisavam, como eles não tinham uma presença oficial no Brasil, eles precisavam de alguém para exportar comprar o café e exportar para eles. E aí daí nasceu a minha relação com a Illy Café. Foi a primeira contato com eles. O primeiro contato foi foi assim, bem interessante. Inclusive, eles estavam vindo, essas duas pessoas estavam vindo do Rio, e era para eles terem chegado no escritório por volta de meio-dia, 1h da tarde, até às 8h da noite eles não tinham chegado, porque, em vez de pegar a Dutra, eles pegaram a Rio Santos. Puxa. E eles estavam acostumados a X quilômetros, né? Até 1h da tarde a gente chega lá, só que eles não... Eles achavam que era uma autoestrada europeia e era Rio Santos, né? Que é um pouquinho diferente. Caramba. Então, deixou a gente bastante preocupado esse primeiro dia. Né? Não, imagina isso no início dos anos 90. Exato. Sem GPS, né? Exato. Nem tinha GPS, bem mais complicado. Nossa, que legal. Mas interessante, aproveitando, comenta um pouquinho, então, da história da Illy. Até chegarmos a 91, porque aí você comentou que existe também um evento muito importante, né? A Illy existe desde 1933, é uma empresa de 90 anos, né? E sempre o objetivo dela foi, aliás, o mote do Francesco Illy, que é o fundador da empresa, é uma família de origem húngara, inclusive, que se estabeleceu em Trieste, né, na Itália,
foi levar o melhor café para todos os lugares do mundo. Um aspecto interessante, até fazendo um parênteses, é que a Illy é a empresa, embora não seja nem de longe a maior, mas é a empresa mais globalizada de café. Ela vende para mais de 140 países, né? Mas voltando, e esse era o objetivo dele. Então, desde aquela época, sempre houve muita inovação para se atingir esse objetivo, né? Uma delas já em 1934 foi a pressurização. Quer dizer, é um processo muito interessante que todo o pacote de café a vácuo que se abre, né? Ele praticamente não tem cheiro algum, né? É muito inerte, né? Aí ele inventou um processo que dura até hoje, todas as embalagens são pressurizadas, na qual o café, porque você sabe tão bem quanto eu que o café, quando sai do torrador, ele está vivo ainda, né? Ele está emanando gases e óleos ainda, né? Então, o que ele faz? Aí ele processa o café, pode ser manter em grão, pode moer, pode pôr em cápsula, em sachê, enfim. E na hora que ele vai para a embalagem, que é um processo muito rápido após sair do torrador, retira-se oxigênio, mas imediatamente se coloca nitrogênio, que é um gás inerte com pressão positiva. Essa pressão positiva ajuda a amalgamar esses gases e óleos que ainda estão saindo do café, para que não se perca isso, né? Além disso, evidentemente, também ajuda a manter a shelf life, né, a validade do café, a preservar o café também, sanitariamente falando, e preservar a qualidade também. Algumas embalagens dele têm um shelf life de 3 anos, né, por conta desse sistema. E aí, se a gente pensar que isso foi bolado, né, inventado em 1934, é uma coisa bem interessante, né? Porque aí ele fazia o café e fala, bom, mas como é que esse café vai chegar em outros países da Europa, ou que demorava também, a gente está falando de desenvolvimento, né? Estamos falando da década de 30, né? E o café ia oxidar, né? Ia estragar, né? Então, a pressurização foi inventada e dura, evidentemente, com tecnologias mais modernas, né? Maquinário mais moderno, mas o mesmo conceito que foi implantado em 1934. A máquina Ileta, que é maravilhosa de se olhar, né? Ela também foi a primeira máquina a separar a pressão da temperatura, porque até então a pressão se dava através da temperatura. Sim. Só que para você criar pressão, você tinha que ferver a água, né? Sim. Ou seja, a pressão ela era inconstante, o café queimava, a pressão caía rapidamente, então os resultados eram ruins, além de não serem consistentes, né? Uhum. Então, separando a pressão através de uma bomba e a temperatura através de uma caldeira, mas mantida abaixo, né? Os 90 graus famosos, né? Dos 100 graus, você conseguia um resultado muito melhor e muito mais constante, né? Quer dizer, isso é a base, né, da máquina de expresso moderna, de qualquer marca, né? Esse conceito que é de 1933, 34 também. E eu acho que eu vou cansar vocês assim de tanto falar, mas tem toda uma linha do tempo de inovações. O primeiro café porcionado, ou a primeira cápsula, pode-se dizer assim, é de 1974, que é o sachê, o sistema EASY, que depois se tornou, né, foi nomeado o sistema EASY, que é o Easy Serving Expresso, né, e que é de 1974. Isso foi bolado para se eliminar, né, a quantidade de erros, né, que um operador, né, pode cometer, né, e estragar um café que poderia ser muito bom. Quer dizer, elimina 3 variáveis do processo, que é o tampering, né, a pressão, né, da porção, a quantidade e a granulometria. Quer dizer, essas 3 coisas não dá mais para errar. Ainda sobra bastante coisa para errar, mas essas 3, pelo menos, a gente eliminou. Bem, né? Que é o conceito da cápsula. Sim. Hoje, você põe uma cápsula numa máquina, se a máquina tiver boa, tiver reguladinha, uma criança vai lá, aperta o botão, o café sai perfeito. Esse foi o precursor, então, da cápsula. É como se fosse uma almofada? É um sachêzinho, exato. Sachêzinho de almofadinha. Que é uma cápsula de papel, né? Em vez de ser de plástico ou de alumínio, é uma cápsula de papel. Caramba, isso já era tecnologia
da Illy? Desde 1974. Caramba. E depois foi uma patente que foi aberta, né? E virou um sistema que qualquer um pôde, né? Desde então usar ou produzir. Hoje não está muito em voga, apesar do grande apelo sustentável, que é uma coisa importante, né? O sachê da Illy hoje, o sachê em si, ele é totalmente biodegradável e até a embalagem onde ele se encontra, né? Onde ele na qual ele é vendido, é compostável também. Um grande desafio, fazendo um parênteses, foi a embalagem interna, porque, como eu falei, todo o café da Illy é pressurizado. Então, a porção individual do sachê é pressurizada. O grande desafio foi encontrar um material que fosse compostável, mas, ao mesmo tempo, fosse resistente à entrada do oxigênio, que estraga o café no longo prazo, né? E precisou muita pesquisa, né, para chegar nesse material, porque antes era feito de poliestrato, né, alumínio com plástico no meio, né? Sim. Que não é exatamente algo muito sustentável. Caramba. Muito interessante. Se você observar, então, a Illy sempre teve uma pegada muito forte nessa área de pesquisa, de estudos, de encontrar realmente saídas de boa tecnologia, alta tecnologia, mas principalmente usando assim, conhecimento científico de alto nível, né? E talvez isso é que tenha estimulado também a criação da universidade. Sem dúvida. Ele também sempre teve um conceito, né, de divulgar ou de compartilhar, né, o conhecimento. Então, com todo o conhecimento adquirido até o final dos anos 90, início dos anos 2000, ele decidiu abrir. Em 99 foi aberta a primeira sede da Universitat del Café, com esse objetivo, divulgar e compartilhar todo o conhecimento adquirido nesse tempo todo de pesquisa, né? Ela foi aberta em Nápoles, mas logo foi transferida para Trieste. E aí tem uma coisa interessante, a segunda sede da Universitat del Café foi inaugurada no Brasil, no ano 2000 já, em parceria com o Grupo Pensa, né, da Faculdade de Economia e Administração da USP, só que era uma universidade voltada para a produção. Tá. Ou seja, foi um trabalho maravilhoso que foram criados cadernos técnicos, tecnologias, estudos, e foram feitos simpósios, tudo voltado para a produção, né? Hoje, são 27 unidades no mundo, espalhadas pelo globo, e a 27ª é a que a gente inaugurou no ano passado aqui em São Paulo, essa voltada para o consumo, para a transformação e para o consumo, né? Então, nós temos hoje a Universitat del Café no Brasil também voltada para o consumo, ou seja, para baristas, para apaixonados por café, como vocês. E são cursos muito, muito interessantes, aproveitando de todo essa bagagem, né, de conhecimento que ele tem, que ele conseguiu adquirir ao longo de tantos anos. Não, eu fiquei assustado. Há mais de 140 países, né? Assim, sim. Poxa, expansão gigantesca, né? Sim. E, Fred, em todos esses mercados, sempre é no modelo B2B, assim? Sempre para Horeca, assim, nesse sentido, assim? Na verdade, o core da empresa sempre foi o Horeca. Tá. Sempre foi o Horeca. Isso é igual na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil também. Sim. O que houve um processo mais recente, né, que foi acelerado pela pandemia, né, infelizmente, que foi o foco também, não foi tirado o foco do Horeca, mas foi dado foco também para o consumo doméstico. Tá. Evidentemente, como eu falei, foi acelerado pela pandemia porque restaurante, hotel, está tudo fechado. Então, a única maneira, o único canal que se podia vender café era para as casas, né, através de supermercado ou site próprio. Mas se não tivesse pandemia, já era uma estratégia da empresa? Não, era uma estratégia... Só foi acelerado. Ainda bem que já existia essa estratégia, porque permitiu a gente navegar através da pandemia sem ter dificuldades mais sérias, né?
que uma empresa que fosse 100% dedicada ao Horeca durante a pandemia, não tinha para quem vender café, né? Verdade. Tanto que foi um período muito difícil para muitas empresas do segmento. Muitos tiveram assim, problemas sérios. Mas o Fred comentou uma coisa muito interessante, né, de compartilhar o conhecimento, mas também resgatando, eu considero talvez assim um marco na história do café, porque a Illy foi a empresa que criou o primeiro concurso de qualidade de café do mundo. Sim. Olha que bacana. Isso é uma história bem interessante. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque eu fiz parte desse processo, né? Você sabe que eu fui visitar ele no interior também. Na época da fazenda do Exatamente. E então foi um trabalho muito bonito. O que aconteceu foi a Illy, naquela época, né, no final dos anos 80, não estava conseguindo comprar café brasileiro bom e uniforme. É importante dizer que o Brasil, né, acho que em qualquer blend, é o principal ingrediente, até por ser o maior produtor do mundo, mas não só, por características que são bem específicas do café brasileiro. E aí, por causa da crise de preços, o café estava muito ruim, né? E, na verdade, assim, o exportador, assim, não se pode culpar. O exportador faz o trabalho dele, que é vender o café o mais caro possível com o custo menor possível. Então, a tendência para fazer um lote, mesmo de café fino para exportação, é usar alguns lotes de custo mais baixo, né, para baixar um pouco o custo, e nada contra isso, faz parte do negócio, né? Faz parte do objetivo de qualquer empresa comercial. Então, ele não estava simplesmente conseguindo encontrar café brasileiro uniforme, né, e nem de qualidade. E aí o Ricardo Illy, que na época era o CEO da Illy Café, um dos filhos, o Dr. Ernesto, ele teve a ideia, na verdade, ele copiou uma ideia de outra empresa, que nada a ver com café, é uma empresa de moda, que é a Zenha, né, Hermenegildo Zenha, que diz a lenda, né, isso eu nunca vi escrito em lugar nenhum, mas me contaram, que eles estavam com problemas para comprar lã boa da Nova Zelândia, por alguma razão, porque eu não entendo de lã. E aí tiveram a ideia de fazer um concurso de qualidade para identificar, para estimular a produção de lã de qualidade, para vencer o tal concurso, e também para identificar onde estavam os produtores das melhores lãs. Putz, que sacana. O Ricardo viu isso e falou, poxa, por que a gente não aplica esse conceito, né, no café? A gente faz um concurso no Brasil e explicando, né, com regras muito claras, né, café uniforme, de um talhão só, de uma fazenda só, e não pode ser misturado, e etc. E o próprio produtor que tinha que mandar a amostra desse lote, que podia ser, acho que o mínimo era 100 sacos, era uma coisa assim. E foi um sucesso enorme, porque eu achei engraçado, porque eu, pessoalmente, liguei, houve aquela visita, né? A gente fez o acordo, né, para a gente comprar e exportar o café para Illy Café, aquilo que eu estava falando antes. Só que chegou no momento de comprar, eu liguei para alguns produtores e falei, olha, sabe aquele lote que você mandou para o concurso da Illy Café? Ah, sim. Então, quero comprar o seu lote e vou pagar o dobro do mercado, do preço do mercado. Aí o cara falou, opa, não vou vender, deve ter alguma pegadinha, alguma sacanagem, né? O cara não acreditava. Tô assustado. Né? E o conceito da Illy, com esse tipo de relacionamento que iniciou nesse primeiro troféu, nesse primeiro concurso, foi de comprar diretamente do produtor, nunca através de intermediário, porque o conceito da Illy era que fazer café fino dá muito trabalho, é muito complicado, né? Então, nada mais justo que o beneficiário desse preço que a Illy sempre pagou a mais, acima do mercado, seja o produtor. Sim. Que se esforçou para produzir o café fino, né? Que é algo muito, muito complicado, vocês sabem disso. E aí se iniciou essa relação que eu acho linda, simbiótica, né? Porque o produtor dependia da Illy e a Illy dependia do produtor para progredir, né? Com o café, com o histórico, né, de café de qualidade excelente que ela sempre teve. Aí teve o segundo troféu, o segundo concurso,
Já no terceiro, se não me engano, os produtores reclamavam, né? Poxa, mas eu tenho mais café fino para vender, porque para ser um concurso justo só podia participar cada produtor com um lote, né? E aí nós abrimos a compra para cafés finos fora do concurso, né? Fora do troféu, e a coisa foi evoluindo, né? E sempre pagando um preço, além do prêmio pelo melhor café, primeiro, segundo, terceiro, acho que na época o prêmio era $30 mil no primeiro lugar, que era algo, né? Principalmente naquela época, bastante importante, e o reconhecimento também. E aí começamos a visitar, né? As fazendas, né? Porque a gente sabia que o produtor poderia sim fazer café fino, né? Só que não sabia como, né? Às vezes não sabia como. E na cafeicultura sempre teve essa coisa mesmo da tradição. Meu bisavô fazia assim, meu pai fazia assim, então é assim que tem que ser feito, né? E também encontramos muita resistência, porque aquilo que eu falei, né? Pô, chega esse italiano aqui, vai querer me ensinar a fazer café? Pô, que história é essa, né? Meu avô fazia dessa maneira, o que esse cara sabe, né? Então, teve muita resistência também, mas aos poucos a gente foi vencendo essa resistência e isso mudou o paradigma, né? Não vou dizer que foi só a Ilha que fez isso, evidentemente, mas o antes da Ilha, o Brasil sempre foi o maior produtor do mundo, produzia muito café, mas era café que não era nem levado em consideração pelos especialistas, né, como um café de qualidade. Era só Colômbia, Etiópia e por aí vai, né? Brasil é só quantidade. E isso, após aí, ele mudou. Hoje o café brasileiro é considerado tão bom quanto o melhor café de qualquer região do mundo famosa por sua qualidade. Claro, existem as diferenças, né, de cada país, as características, né, de cada país, mas o café brasileiro é tão bom quanto o melhor café de qualquer outro país do mundo. E a gente fica muito feliz de ter tido uma participação nisso, né? Tem até o fato da Zona da Mata, que foi um dos lugares que a gente encontrou muita resistência, né? Porque o café lá, o inverno, a época da colheita, é muito chuvoso, muito úmido, então o café fermentava e ficava o famoso gosto Rio-Zona, né? Nossa. Que vem daí, vem da Zona da Mata, né? Não sabia. E que é um café com gosto de remédio. Era um café arábica, um café de peneira muito grande, em geral, né? Evidentemente, mas a qualidade era muito ruim, né? E aí encontramos muita resistência, mas fomos, visitamos e tudo. E hoje, né, eles mudaram até o nome comercial da região, que agora chama Matas de Minas, não é mais Zona da Mata, né? Para tirar aquele ranço, né, do Rio-Zona e tal. E eles produzem alguns não o melhor não se pode dizer, porque, como eu falei, cada região tem a sua característica, mas alguns dos melhores cafés do Brasil. Porque eles processam o café da maneira correta no pós-colheita. Porque aquela história, o café, enquanto ele está na árvore, tá ótimo, né? Você colheu, já na hora de colher, você já pode começar a estragar, dependendo do jeito que você colhe. Agora, o processamento, ou seja, a secagem, né, pós-colheita, aí você pode arruinar uma qualidade que poderia ser excelente, porque o café acaba fermentando. Uma das coisas que pode acontecer, o café acaba fermentando e estraga a qualidade. E, junto com a qualidade pior, veio o preço mais baixo também, né? Sim. Então, tudo uma sequência, né? Sim. Deixa eu só fazer um parênteses, que é interessante no que o Fred colocou. Naquele ano de 91, para você ter uma ideia, os preços estavam tão horríveis, que o valor médio de um café excelente, tá? Um café realmente bebendo bem, todo trabalhado, era de $40 a saca. Quer dizer, era prejuízo certo, né? E aí ele estava pagando $90 a saca. Por isso os produtores, como ele comentou, não, isso deve ser pegadinha. Como é que se o mercado está 40, por que ele vai pagar 90? Entendeu? Mas no momento que as primeiras compras foram feitas, virou um caso de sucesso. Sim. Isso é o que a gente chama do verdadeiro fair trade. Quer dizer, você tem uma relação comercial que é justa, né,
como ele falou, existe um reconhecimento, porque, antes de tudo, não é uma relação comercial, mas é uma relação de simbiose. Cara, isso aqui é muito importante a gente destacar, claro. sabe? Nossa, muito Claro. legal. Porque sem os produtores, se os produtores não fizerem café fino, a Illy não tem como comprar o café fino do qual ela precisa. E os produtores não é que dependam da Illy, porque existem outros compradores do mundo, mas compradores indústrias, né, que reconheçam, né, de maneira justa essa qualidade, o esforço necessário para produzir essa qualidade, são poucos, né? Então, é uma relação simbiótica, sim, eu diria. E aí tem uma outra, um desdobramento também muito interessante desse concurso. Nos 3 ou 4 primeiras edições, os vencedores, inclusive acho que foi a 3ª edição, chegou a ter 10 dos finalistas ou melhores cafés, eram todos da região do Cerrado. Sim. E isso começou a intrigar o pessoal da ilha, falando, mas por que o Cerrado ele está dominando assim, sistematicamente o concurso, né? E isso foi muito legal, porque abriu uma possibilidade de estudos para poder entender as características da região. E aí foi quando saiu da própria ilha uma primeira descrição dos porquês. Existe um clima que é muito específico, realmente não chove durante a colheita, ao contrário, por exemplo, das regiões que estão mais próximas ao oceano. E isso fez com que despertasse nos produtores assim, uma motivação para criar uma região, e daí que foi, desculpe, deu-se a origem à região do Café do Cerrado. Foi justamente através desse projeto da ilha. Nossa, que bacana, muito interessante. Então, teve muitos desdobramentos. Sim, né? sim, sem dúvida. Nossa, que legal. Isso aí. A gente está falando de café, todo esse trabalho. Vamos fazer a nossa hora do café? Vamos preparar sim. Tá bem? Legal. Maravilha. Bom, café pronto, vamos beber. E, aproveitando o Fred, eu fiz questão de preparar agora o Saus, que é um café de região vulcânica que o pessoal da ilha ama, que é o Chapadão de Ferro, né? Então, ele tem notas minerais muito interessantes. Não é um expresso, mas... Foi o primeiro vencedor do concurso. Pois é, exatamente. Hoje é uma região assim, muito valorizada e reconhecida por essa característica muito diferente do café. Saúde. Saúde. Muito bom. Ele vai brincando na boca. Sim. Ô Fred, o Ensei estava comentando, né? A gente estava comentando esse trabalho no campo, né? Acho que o trabalho no campo foi muito importante, né? Essa ajuda da ilha, né? Para os produtores e diversos... Até uma das dúvidas que eu tinha, né? Qual que é o principal pontos que os produtores... Que vocês viam que o produtor tinha uma certa dificuldade, até estava comentando comigo, porque cada região tem uma característica, né? Mas foi muito legal, né? Esse trabalho. Sim, na verdade, assim, como o Brasil tem grandes regiões produtoras, mas de características absolutamente diferentes entre si, né? A gente tem os extremos, né? Lugares tipo norte de Minas ou Cerrado mesmo, que é muito seco, e a região das matas de Minas, que é muito úmido durante a época da colheita, quer dizer, mas no meio desses extremos tem muita nuance, né? Sim. Então, cada local, né, tem um processamento, não diria ideal, obrigatório, mas que é mais indicado, né, o processamento pós-colheita, né? Porque no Brasil, como as propriedades, inclusive na América Central, é muito mais fácil, quer dizer, mais difícil e mais fácil. As propriedades são pequenas, então os produtores fazem o picking, né? Quer dizer, eles vão lá e colhem só as cerejas vermelhinhas que estão maduras já, perfeitas, digamos assim. No Brasil, com o tamanho das propriedades, isso é impossível de acontecer, né? Então, se faz a derriça, né? Quando a colheita é manual, né? Então, quando você tem floradas, muitas floradas, né? Porque isso depende da chuva, do clima, é uma coisa bem complexa, né?
Então, você tem muitos graus de maturação no mesmo ramo, né? Na mesma árvore, né? Então, numa propriedade grande, é impossível você deixar o verde lá e colher só o vermelho, né? O que já está maduro, né? Mas, enfim, o que ele procurou fazer não é nem ensinar, porque ensinar talvez seja um termo um pouco agressivo. Sim. Vou te ensinar. Não, foi indicar o caminho para quem estivesse interessado, né, em conhecer, né, e interessado nesse compartilhamento de ideias, de sabedoria, se você quiser, para melhorar a própria qualidade, né? Assim, olha, se você fizer isso, vai melhorar. Se você fizer do jeito que você está fazendo, não está bom. O reforço, né, da seca no secador, você tem que usar, é melhor usar esse tipo de secador e não aquele. O tempo que tem que ficar no secador não pode superar tanto e por aí vai, né? Isso tudo baseado em estudos, né? Não assim em achismos. Eu acho que você tem que fazer isso. Não, era tudo baseado em estudos e muita experiência, né? Pregressa em vários países, né? Inclusive, a Illy mantém uma série de cadernos técnicos que são teses, artigos assim de excelente nível. Tá? É um material assim didático e também de estudos que é uma referência no mercado, Gabriel. Nossa, que legal. Poxa. Tem um outro aspecto também que é muito interessante, né, que o Fred estava comentando. Essa relação com a ciência, com a tecnologia, ela sempre foi muito parte do DNA, né, da empresa. Mas também o fato de se buscar essa perfeição do serviço, etc., fez com que a Illy se aproximasse muito da gastronomia. Sim. Sabe? Então, isso já faz parte da história. Comenta um pouquinho também, Fred, essa relação da Illy com a gastronomia. A Illy, assim, o tripé, né, tem que ser bom, belo, né, ou seja, a beleza é fundamental e o que chegar perto da perfeição quando possível, né, em tudo que se faz. E a gastronomia tem muito disso também, né? A gastronomia depende de matérias-primas as melhores possíveis. Para você fazer um prato excelente, você precisa de ingredientes excelentes. O modo como você prepara, né, aqueles ingredientes tem muito a ver com o modo como você trata o café, como você torra o café, né? Um aspecto interessante, né? Você sabe disso melhor que eu, mas para quem não sabe, que o café cru, né, ele tem 300 aromas potenciais, né, que você tem que lixar o grão e cheirar. O café, quando você torra, ele vai para mais de 1000, né? Então, daí você vê a importância do processo de torra, né? Vou torrar o café. Não, é uma coisa muito também científica que tem que ser feita com muito cuidado, muita sabedoria, muita tecnologia. Mas voltando à gastronomia, então tem tudo a ver. Além do café ser um complemento, né, de uma ótima refeição, e isso é algo que sinceramente, eu não entendo, né, em alguns chefes que menosprezam, né, o café, porque a pessoa vai comer num restaurante excelente, né, come um prato excelente, toma vinhos excelentes, tem uma experiência maravilhosa. Só que tudo isso termina com café. Exatamente. E tem diversos. Ou seja, enquanto o sujeito está pagando uma conta que normalmente é bem salgada, né, ele está com o gosto do café na boca. Se o café for bom, aquilo completa de maneira perfeita, né, a experiência toda. Se o café for ruim, estraga tudo. Porque o sujeito vai sair do restaurante, depois de ter pago a conta, está indo para o carro lá para voltar para casa, ele vai estar com aquele retrogosto ruim do café que ele tomou, se o café for ruim, né? Então, é algo que é importantíssimo, né, para a gastronomia entendida como comida, né? Inclusive, a Illy tem um programa muito interessante que chama Illy Chef Ambassador, né? Que são chefes estrelados que se tornam embaixadores da marca, né? O último não, porque entrou um agora na Espanha que eu não lembro o nome, mas foi semana passada, mas o último super conhecido foi o Máximo Bottura, né? Que é 3 estrelas, o restaurante Cavallino, o Ferrari, aquela coisa toda, é super conhecido, né? E no Brasil nós temos um Illy Chef Ambassador, que é o Felipe Rodrigues,
que é o chefe geral, não sei como é que agora se fala isso, do Hotel Rosewood, do complexo Rosewood, né? Então, nesse programa, o chefe, ele assina um contrato, ele vai para a Itália, ele tem uma máquina grande, parece um armário, que tem os 9 ingredientes do blend, e o chefe, ele bola o blend dele baseado nos cafés dos 9 ingredientes da ilha, né? E esse blend, ele só é vendido no restaurante do chefe. Nem eu posso vender. É só o chefe que pode vender, que pode preparar para o público. E tem todo um processo, o chefe fala como ele quer, que método, né, que ele quer usar para servir o café para os seus clientes no seu restaurante. Então, é uma coisa muito interessante. E os blends normalmente saem muito bons, né? O do Felipe Rodrigues foi muito elogiado, porque, afinal de contas, um chefe tem uma sensibilidade, sim, né? sim. Assim, gustativa, alta. Ele faz né? um trabalho incrível, né? Exato. Ele é ex-Palácio Tangará, né? Exatamente. Ele faz um trabalho bem legal. Exatamente. Foi um processo muito interessante. Ele ficou super feliz também de fazer parte desse hall, né, de chefes. E falando, né, em gastronomia, restaurante e tal, vocês têm uma cafeteria, né? Temos uma cafeteria que foi inaugurada em 2020, escolhi assim a dedo, né, a época para abrir. E depois foi expandida no ano passado, porque até então era um espaço muito pequeno, onde estava a Illy Shop, né, para comprar, qualquer pessoa pode ir lá e tem todos os produtos Illy, né, para casa e acessórios também para casa disponíveis lá. E tinha só café e alguns snacks. E aí a gente, desde a ampliação, a gente serve também pratos, né? Risotos, massas, pizzas e sanduíches, tudo, digamos assim, o cardápio vem da Itália, a gente faz, evidentemente, algumas adaptações, tipo no que abriram agora em Milão, não tem pão de queijo, por exemplo, no nosso tem. Mas é um projeto único, né? O projeto vem pronto da Itália, de acordo com o espaço também. É uma maneira da gente mostrar ao cliente, né? As pessoas de cada local, o que é o mundo Illy, né? Então, a experiência é bem completa em todos os sentidos. Inclusive, ganhamos o prêmio da melhor cafeteria de São Paulo no ano passado. Isso, para mim, foi muito importante, porque indica que a gente está no caminho certo, porque é uma grande responsabilidade, né? Você se chamar Illy Café, né, como local, né, e servir produtos para o público final. Quer dizer, não pode ter nada mais ou menos, tem que ser tudo excelente, né? E interessante, falando nessa integração, existe ainda uma outra pegada que é assim, muito importante que a Illy faz, que é a conexão com a arte. Sim. Se você olhar as xícaras, são xícaras que têm coleções assinadas por artistas importantes, você tem um acervo que é digno de museu, né? Sim. Como eu estava falando, aí ele entende que a beleza, ela enriquece a experiência de você comer uma comida boa ou tomar um café excelente, né? Então, tudo da Illy é bonito, né? E esse projeto da xícara, primeiro surgiu a xícara icônica, né? Que foi desenhada pelo Matteo Tum, que são todos designers e arquitetos bastante famosos, né? E dessa vez o Francesco Illy, o neto do fundador, teve a ideia de falar, vou pegar essa xícara tão bonita, eu vou chamar 4 artistas para darem umas pinceladas, né? Ou produzirem algum tipo de arte, né? Para fazer uma brincadeira. Só que o sucesso foi tão grande que, desde então, todo ano são lançadas pelo menos 2 coleções de artistas. Para quem conhece o mundo da arte contemporânea, todos eles muito conhecidos, para mortais normais como eu, assim, eu conheço alguns, outros não, né? Mas tem muita gente famosa também da pop art, assim, tipo, tem Francis Ford Coppola fez uma coleção, o David Byrne do Talking Heads fez uma coleção, Alanis Morissette fez uma coleção, Yoko Ono fez uma coleção. Quem mais? Alguns nomes, o Ai Weiwei, que apesar de
não ser tão famoso assim, porque não é cantor nada, mas é o ativista, Sim. artista chinês. E estamos para receber, a última foi do Taiyu, que é um camaronês, né, artista plástico, e a próxima vai ser da Judy Chicago, que não sei se vocês conhecem também, eu confesso que até então também pessoalmente não conhecia, porque eu não sou muito ligado a esse mundo. Mas são todas muito lindas, né? E é algo existem mais de 110 coleções já. Nossa. E é legal porque elas são limitadas, né? Tá. Quer dizer, elas são produzidas num certo número e acabou. Não tem mais. Acabou, não tem mais. Né? Dá mais valor ainda. Exatamente. Se tornam objetos de coleção. Só para a gente poder finalizar, Fred, como é que você enxerga o futuro para ele? Para ele, nós temos uma situação diferente, evidentemente, no Brasil, em relação aos mercados. Todos os mercados, Europa, Estados Unidos, do hemisfério norte, partem, a ilha e a concorrência partem da mesma premissa, né? Todos compram a matéria-prima nas zonas de produção, levam o café para lá, industrializam e vendem. Ilha é mais caro lá também, porque a matéria-prima, em tese, né? Para a ilha é melhor, portanto é mais cara, a tecnologia é diferente, etc. No Brasil, tudo o que nós vendemos aqui é importado. A ilha só tem uma fábrica, que é em Trieste, né? Então o café ele é comprado da mesma maneira nas áreas de produção, inclusive e principalmente no Brasil, é industrializado em Trieste, depois ele volta para cá, né? Do mesmo jeito que ele vai para os Estados Unidos, para a França, para a Austrália, para outros países. E nós estamos no Brasil, que é o maior produtor do mundo, né? Então, a nossa concorrência aqui, em termos de custo, né? Em termos de concorrência mesmo, é muito mais ferrenha, digamos assim, do que na Europa. Não obstante isso, o público brasileiro, cada vez mais, ele percebe a diferença, né? Na qualidade das coisas e está cada vez mais exigente. Então, evidentemente, nós nunca vamos ser gigantes no Brasil, né? Por causa do custo, né? Mas tem muito espaço, nós estamos crescendo 2 dígitos há vários anos já no Brasil e queremos continuar nesse ritmo por muitos e muitos anos ainda. Então, respondendo de maneira bem assertiva, o futuro é muito promissor. Muito bem. Que legal. Poxa, mas que bacana, viu, Fred? Queria te agradecer, né? Imagina, muito eu que bacana agradeço. conhecer, né, a história da Illy, né? Sempre as latas icônicas que são lindas e tal. Então, muito bacana ter esse papo. Eu adoro falar sobre a ilha. Se o programa durasse horas, eu ia ficar horas falando aqui sem problema nenhum. Sem dúvida. Mas, Fred, mais uma vez, muito obrigado. Foi ótimo revê-lo e, principalmente, resgatar essas histórias. Né? Sim. E, ao mesmo tempo, a gente agradece ao patrocínio da Melita, Claro. da Água Platina, e nos vemos no próximo episódio. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.